Bom dia, pessoal. Estamos aqui nessa quarta-feira, iniciando mais um novo webinar, né? Meu nome é Daniel Carnaúba, eu sou o DPO aqui da Latine Group e sou membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, do Comitê de Segurança, da NPPD, e membro também do comitê da ABNT, onde, com todas essas oportunidades, né, a gente consegue trazer a melhor experiência para vocês de uma maneira prática, tá ok? No último webinar que nós realizamos, né, a gente trouxe uma visão bem prática, né, dos processos, tá certo? E com foco em tecnologia. E nesse webinar de hoje, nós vamos comentar sobre processos, tá certo? Então, primeiro nós trouxemos a parte de tecnologia, né, de uma visão simples, onde nós demos alguns exemplos de como você implementar, e agora a gente vai falar um pouco de processos. E o próximo webinar que nós vamos realizar, nós vamos estar focando em pessoas. Eu sempre digo que esses são os nossos pilares, são os nossos PPTs, ou seja, processos, pessoas e tecnologia, né? São os três pilares fundamentais para que você possa fazer a implementação da LGPD dentro da sua empresa, ok? Quando a gente está falando de processos, né, voltado à tecnologia, no último webinar nós comentamos sobre o controle de dados, como é que você controla esses dados, né, os dados pessoais, os dados dos titulares, e aí nós demos um exemplo que eu gosto bastante, eu sempre procuro mostrar, trazer para vocês, que é o envio do e-mail, né? Hoje, os nossos e-mails, a gente pode trafegar qualquer informações, vídeos, anexos, inclusive dados pessoais. Só que quando você encaminha esses e-mails, você não consegue ter a gestão dele, você não sabe se a pessoa vai encaminhar para outra pessoa, né? Se ela vai imprimir, se ela não vai. Então, a tecnologia hoje, e voltada já numa visão de processos, você consegue ter esse controle. Então, nós comentamos de que sim, você pode configurar através do seu e-mail para que aquela informação ou aquele e-mail vá exclusivamente para uma pessoa. E ela vai abrir, certo? Ela vai ler aquela informação, só que ela não vai poder imprimir, ela não vai poder direcionar o e-mail, ela vai ter um tempo para poder ler, depois o e-mail se autodestrói, né? Entendeu? Então, existem algumas técnicas e processos que são importantes a gente estar adequando nesse momento de implementação da LGPD, tá? Bom, então, todo mundo me pergunta, e eu sempre estou acompanhando os status aí, né? Quando é que a LGPD entra em vigor? Certo? Então, é uma lei de proteção de dados, né, nossos dados pessoais, e aí não somente quando a gente está falando, é só a visão cliente, mas sim a visão fornecedor, a visão prestador de serviços, a visão funcionário, a visão de PJ, se você tiver algum funcionário que é PJ também, ou seja, são todas as pessoas que podem ser identificadas naturalmente. Então, a lei abrange a todos. Então, é importante a gente ter essa visão da onde a lei ela vai chegar, não somente em cliente. Bom, e aí existe uma questão que eu separo bem entre, na minha opinião particular, uma questão mais política, né, que nós estamos com 3 possibilidades de entrada dessa lei, né? A lei, ela é de 2018, então a lei está no período de adaptação, ou seja, aquele período que as empresas têm para fazer a sua
adequação, para começar a se preparar, para adequar, para quando realmente a lei entrar, a empresa já está, se não 100%, mas próximo dos 100% de aderente aos 65 artigos da lei. Então, ela foi sancionada em agosto de 2018, esse período são por 2 anos, né? E ela passaria a valer, uma das hipóteses era passar a valer em 16 de agosto de 2020. Então, essa era uma primeira versão, né, que ainda está corrente, ainda pode acontecer, né? E aí a gente classifica ela como uma probabilidade baixa de ela estar ocorrendo. Depois, foi sancionada uma medida provisória, que está só aguardando aí a aprovação do Bolsonaro. Essa medida provisória, ela joga a entrada da lei, tá, para 3 de maio de 2021. Se essa medida provisória ela for sancionada, for assinada pelo presidente, entra no dia 3/5 de 2021, tanto a questão das obrigações das empresas, como também a questão das penalizações, ok? Então, uma possibilidade é essa lei ser assinada, essa medida provisória ser assinada, e aí entra em dia 3 de maio de 2021, tanto as obrigações quanto as sanções. Outra possibilidade existe um projeto de lei, 179 de 2029, que, dentro desse projeto de lei, ele divide a entrada da lei, né, em duas fatias, vamos chamar assim. A primeira ela entra em 16 de agosto de 2020, porém sem sanções, ou seja, sem as penalizações previstas na lei. Ela entraria, as penalizações, em agosto de 2021, ok? Então, essas são as 3 possibilidades que pode ocorrer. As 2 últimas são probabilidade alta, né? Então, se o projeto de lei for aprovado antes da medida provisória, da sanção da medida provisória, ele entra em 16 de agosto de 2020, desse ano. As empresas começam já a serem obrigadas a seguir os itens da lei. Em agosto de 2021, passam a estar sujeitas às sanções, ok? Agora, se a medida provisória for assinada antes da PL, né, ela passa a 3 de maio de 2021, tanto as sanções quanto vamos dizer, as obrigações legais. Ok? Então, esse é um panorama inicial, um briefing inicial, onde dá essa visão. O que eu sempre digo aqui é, independente da data, é importante que as ações de implementação, as ações de adequações, sejam já, se vocês não começaram, inicie. E tem um ponto legal, se vocês estão assistindo esse webinar, é porque vocês já começaram. Então, estão fazendo alguma coisa? Estamos assistindo, estamos buscando informação, estamos validando as informações, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho do nosso tema desse webinar, que é a parte de processos voltados à LGPD, né? Então, lembra lá no nosso 3 PPT, no nosso PPT, processos, pessoas e tecnologia. Tá? O que é uma gestão de processos? Vocês vão olhar que existem várias metodologias, né? Então, lá atrás, quando a gente começou, tem Kanban, tem Scrum, tem PMBOK, né? Tem Kaizen, tem várias. A gente pode citar aqui várias metodologias. Mas o que eu procurei sempre entender, ou seja, qual é o núcleo, qual é a essência? O núcleo e a essência, elas estão baseadas no ciclo PDCA, que é o que? Planejar, fazer, checar e avaliar. Então, plano, do, check e action. E nesse ciclo que você tem, o que é importante? É importante se você pensar assim, o que é um processo? O processo é a maneira que eu tenho
de gerir uma rotina no meu negócio através de mapeando e medindo as minhas ações, né? Então, quando a gente está falando de PDCA, imaginem que você vai fazer uma viagem, ok? Você vai fazer uma viagem com a sua família. Primeiro, você vai ter que planejar essa viagem. Então, para onde nós vamos? Onde nós queremos chegar? Quanto tempo a gente quer ficar nesse local? Como é que a gente vai fazer para ir até lá? Nós vamos de avião, nós vamos de carro, nós vamos de ônibus, como é que nós vamos fazer isso? Então, tem todo um planejamento, né? Depois desse planejamento, vem a etapa da execução mesmo, que é assim, ó, pronto, planejamos, agora nós vamos viajar. Então, se a gente planejou e sair com a família às 9 horas da manhã, vamos sair às 9 horas da manhã, né? E aí, aqueles que têm filhos, né, pequenos, nem sempre às 9 dá para sair, né? Mas a gente faz o planejamento. Então, pronto, sair. E olha só, se você for de carro, né, o que entrou dentro da fase do planejamento? Primeiro, seu carro tá com combustível adequado para você chegar até o seu destino, onde você quer chegar, né? Os pneus estão calibrados, os instrumentos que vão te dar a visibilidade na sua viagem, os instrumentos do carro estão funcionando, né? Tá? Todos os sinalizadores, as setas, né? Luzes de freio, farol, enfim, tudo isso está funcionando adequadamente? Então, fez a parte de planejamento. E aí você foi para a sua viagem e está executando, está na fase de execução. Legal. Só que, durante a sua viagem, você vai ter que fazer alguns checks. Primeiro, tem alguém querendo parar para ir no toalete, tem alguém com fome, né? O carro está tudo bem, não deu nenhuma sinalização. Então, você olhou a parte de check, ou seja, você está checando para ver se tudo aquilo que você está executando está tudo certinho. Parou, olhou, viu o carro, viu se não tem nenhum pneu murcho, nada, pronto, seguiu. E foi, terminou sua viagem. Depois, o que você vai fazer quando você chegou na sua viagem? Você vai fazer uma avaliação daquela viagem e dizer assim, puxa, eu estava prevendo que eu ia chegar meio-dia e eu cheguei às 13 horas, né? Isso é importante porque todo mundo que vai, na maioria das vezes, tem que voltar. Então, se você está indo numa viagem de lazer, você vai precisar voltar. E para você voltar, você também vai ter que fazer um planejamento de volta. E se você está calculando, se você calculou que você ia gastar 3 horas para fazer uma viagem e você fez em 4, na volta também é importante, porque o seu delta não são mais 3, são 4. Legal? Então, olha como na nossa vida, né, o ciclo PDCA, ele já está embutido e às vezes a gente nem percebe que isso está no nosso dia a dia. Eu dei um exemplo da viagem, mas vocês podem usar outras reflexões aí e vocês vão entender que é isso o tempo todo, é o PDCA o tempo todo. E na LGPD, quando a gente está falando de processos da LGPD, é importante que vocês tenham essa visão deste quadrinho aqui, ó, que é exatamente isso, que é um núcleo, que é a essência que você precisa implementar, legal? E aí, quando a gente fala de processos dentro da empresa, imagine que a gente está falando de todas as áreas. Então, aqui eu separei um fluxo básico de tratamento de dados pessoais. Então, primeiro ponto, né? A organização, ou seja, aqui, ó, organização e comunicação. Como é que eu vou organizar esses dados pessoais? Como é que eu vou fazer a minha comunicação? Depois, eu venho para a parte de processos. Quais são os processos que estão envolvidos no tratamento dos dados pessoais? Para quê? Para atender a lei, para garantir a privacidade dos dados junto com os nossos titulares, junto dos clientes, junto com os fornecedores. E quando a gente fala de processos, a gente tem que olhar todas as áreas dentro da empresa. Desde a área que a gente
toma o nosso café, a área de lazer que tem dentro da empresa, né? E das áreas administrativas, das áreas operacionais. A gente precisa olhar tudo, tudo. Por quê? O vazamento de dados pode ocorrer em qualquer instância. E, antigamente, existia uma preocupação com esse vazamento, só que não existia uma lei que regulamentava e que dava direitos para os titulares e obrigações para os controladores, né, das empresas. Agora existe uma lei que regulamenta. Então a gente tem que ficar atento a garantir que as nossas áreas de interface que nós temos estejam com os seus dados protegidos, né, que não tenham um vazamento inadequado ou sejam utilizados sem o consentimento legal ou sem uma base legal, tá? Então, também a gente fala aqui um pouquinho sobre direitos dos titulares. Daqui a pouco eu vou mostrar para você quais são os 10 direitos dos titulares. Privacidade de proteção de dados, aí a gente passa para o consentimento. Aí o pessoal me pergunta assim, Daniel, eu preciso pegar consentimento para tudo? Não, não precisa pegar consentimento para tudo. Você precisa fazer um mapeamento dos seus processos, aí de novo, voltando lá dentro, né? Olhe o seu processo dentro das áreas, segregue por áreas, né? E olhe quais são os processos que estão. E aí, dentro desses processos, você precisa fazer uma análise para entender. Primeiro, existe alguma base legal? Existe algum contrato? Alguma lei regulamentada, né? Existe isso? Existe. Dentro desses contratos dessas leis, já está implícito, né, o legítimo interesse, já está implícito lá também o consentimento? Se tiver, não precisa pegar um consentimento. Agora, se não tiver, aí precisa pegar um consentimento. Exemplo de processo. Imagine que você tem lá, e eu procuro dar esses cases, trazer esses cases, porque normalmente o pessoal olha de cima para baixo, e às vezes quando a gente está descendo na estrutura toda da empresa, o pessoal não se preocupa com as áreas que vamos chamar, que são áreas secundárias e que tem uma importância para a empresa muito grande. Então, um exemplo quando a gente está falando da Copa, né? Todos nós da Copa, ou a gente tem alguém, né, que é essencial para nós, né, que fazem os cafés, organizam a Copa para nós, fazem as limpezas, né, para que a gente possa ter a alimentação adequada no momento correto. Ou também pode ter uma empresa prestadora de serviço que presta esse serviço. Será que essa pessoa que está lá, ou essa empresa, eles têm o conceito do que é LGPD, do que é o tratamento de dados pessoais? E será que ele tem os consentimentos? Foi dado consentimento, foi criado um termo de confidencialidade, um NDA já específico lá para a área da cozinha, da Copa? Porque ali dentro, as informações, elas correm naturalmente. A gente vai conversar, um vai falar de um negócio, outro vai falar de outro, e ali os dados pessoais, né, dos titulares, eles estão lá dentro também, tomando café junto com a gente. Então, é importante que tenham essas informações, senão a gente entra num conceito que eu vou falar um pouco mais no próximo webinar, de engenharia social, né? O que é engenharia social e quais são as melhores práticas para que a gente tenha um controle maior sobre a engenharia social, tá? Então, também a gente tem retenção de dados de backup. Onde está ficando armazenado esses dados? Os dados da empresa, as planilhas em Excel, os e-mails dos clientes, certo? CPF, dados para emissão de nota fiscal, ou seja, infinitos. Onde está ficando? Será que está ficando em um servidor próximo de uma escada
onde tem lá uma área separadinha, com um rack, e essa porta está trancada? Será que está ficando ali? Se tiver, é importante que vamos aproveitar esse momento da Lei Geral de Implementação para revisar os processos e fazer as adequações. Porque eu vou explicar daqui a pouco qual é a necessidade de você tirar este servidor que está embaixo da escada e colocar ele numa solução de nuvem. Traz uma série de benefícios e também tem um fator que é essencial. Bom, o próximo passo é contratos. Então, olha só, precisa ter acesso a todos os contratos, então precisa ter uma proximidade junto com o jurídico para revisar todos esses contratos. Olhar contratos com funcionários, contratos com terceiros, contratos com prestadores de serviços e outros tipos de contratos que possam existir. E aí, plano de resposta à violação de dados. Isso aqui é um item importante, ou seja, se tiver uma violação de dados, qual vai ser o plano de resposta? Que vai ser comunicado, tá? Quando, em que momento, de que maneira, né, isso vai ser feito. Né? Então, precisa montar, precisa preparar esse plano de resposta para a violação dos dados. E a violação dos dados nem sempre é quando a gente tem um ataque de hacker. Pode ter, de acordo com a lei, outros cases de violação de dados de maneiras mais simples. Tá? Então, essa é a visão de um fluxo básico de tratamento de dados. Né? E aqui, eu gosto também de comentar o seguinte, tem uma figura que é importante, né, que a lei determina que você vai precisar ter um encarregado de proteção de dados. Então, lembra das 3 figurinhas? Controlador, operador e o encarregado de proteção de dados. O encarregado de proteção de dados nada mais é do que um gerente de projetos. É o cara que vai pegar tudo isso, vai entender tudo isso daqui, né? E vai traçar um plano de implementação e fazendo os acompanhamentos que tem que fazer. Então, como que a gente consegue encaixar dentro desse fluxo o encarregado de proteção de dados? Você tem várias maneiras de fazer isso. E aí é importante que você tenha um processo definido para você escolher um encarregado de proteção de dados. Porque a lei não diz que precisa ser um advogado, que não diz que não precisa ser uma pessoa de TI, tá? Não, pode ser qualquer um, não requer, a lei não está obrigando que tenha um conhecimento específico ou uma formação específica. É altamente recomendado que busque um profissional ou desenvolva um profissional dentro da empresa que tenha uma visão 360, ou seja, ele tem uma visão de TI, tem uma visão da lei, tem uma visão dos seus processos internos, seja uma pessoa de boa comunicação, boa interação, porque vai ter que navegar dentro da empresa como um todo, né, de relacionamento. Então, é uma pessoa que vocês precisam já definir. Então, qual é o processo que você tá montando para definir o encarregado de proteção de dados? No próximo webinar, a gente vai comentar, a gente vai trazer aqui um pouquinho de qual é a maneira de você escolher um encarregado de proteção de dados. Pode ser um processo híbrido, tá legal? Pode ser que você realmente defina uma pessoa. Então, nós vamos dizer um pouquinho, vou trazer um pouquinho para você quais são as maneiras que normalmente a gente pode fazer essa escolha com uma eficiência, né? E quando eu digo eficiência, a gente tem que sempre cruzar qualidade com investimento, né? Quanto mais alta a qualidade e menor o investimento, melhor seu índice de eficiência, tá?
Não pode estar desproporcional. Imagina que você tem um investimento alto, uma qualidade baixa. Então, precisa dar um balanceamento nisso aí, ok? Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre os direitos dos titulares. Quais são os 10 direitos dos titulares? Eu não vou passar todos, né? Mas eu vou comentar aqui sobre 2 direitos principais dos titulares. O primeiro direito que eu destaco aqui são o acesso aos dados. Legal? Então, a lei, existe um artigo específico que fala sobre esses direitos desses titulares. Então, esse direito, o acesso aos dados, significa o seguinte, que você vai precisar fornecer para o titular dos dados. Então, pode ser seu cliente, pode ser seu prestador de serviço, pode ser o seu fornecedor, pode ser os seus funcionários, vão ter que ter acesso aos dados pessoais, os dados dos titulares. Então, se eu sou o cliente de vocês, o que vai acontecer? Você vai precisar dar esse direito para mim de eu acessar os meus dados. Então, é assim, puxa, Daniel, quais são os dados que eu tenho na empresa? Olha, eu tenho meu nome, o meu CPF, eu tenho o meu endereço, eu tenho a minha data de nascimento, certo? Enfim, tá? N dados aí eu posso ter. Legal. Como é que eu tenho acesso a esses dados? Aí lembra o exemplo do servidor que a gente colocou lá atrás, que estava embaixo da escada, né? Então, se a gente vai ter acesso aos dados e os seus dados ficam nesse servidor que está embaixo da escada, como é que você vai dar acesso ao titular do dado? Para ele saber quais são os dados que estão circulando na empresa. E assim, não são só acesso, você tem que dizer para que está sendo utilizado, por quanto tempo está sendo utilizado e outras recomendações aí que a lei diz. Então, olha só a importância. Então, você precisa olhar e dizer assim, puxa, caramba, eu tenho um acesso. Será que eu tenho um site? Ah, legal, eu tenho um site. Grande parte das empresas tem site, mas também tem empresas que não têm. Então, nunca houve uma necessidade disso. O modelo de negócio não exigiu. Então, também não tem. Então, se não tem, tá, como é que eu garanto acesso? Eu vou dar acesso ao servidor que está embaixo da escada? Não, a gente não vai poder. Então, a gente precisa trazer para uma solução tecnológica. E aí, eu ressalto também sempre nas minhas apresentações, a lei, ela diz o que você precisa fazer, mas ela não diz como. Então, o como, a gente usa a nossa criatividade, certo? Então, vocês precisam olhar, a gente precisa olhar como um todo, e assim, como é que eu vou garantir esse sabe? Por quê? O artigo 18 da lei, ele diz o seguinte, ó, o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador da empresa, em relação aos seus dados do titular, por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Então, é o artigo 18 da lei. Então, existe uma lei e existe um artigo, entendeu? Então, imagine o seguinte, você tem um servidor lá e você não deu acesso para mim aos meus dados. Você está descumprindo um artigo da lei. Descumprir um artigo da lei está passível a sanções. Se vai chegar nesse nível ou não, a gente vai demorar um pouco até chegar nesse nível aí, mas a interpretação é essa, está passível. Então, olha só, dependendo do grau, né, você pode ter os seus dados bloqueados, você pode, como uma das sanções, ter que tornar público, né, divulgar que a sua empresa teve esse caso, não está atendendo esse requisito da lei, e pode tomar uma multa também, né? Talvez seja mais difícil, talvez seja mais difícil, né? Mas tudo é possível, certo? Então, quando a gente está falando nisso, de direitos de titulares, é importante fazer uma revisão nesses dados. Então, ó, outro que eu destaco também é o seguinte, a eliminação dos dados. Então, nesse artigo 18, ele fala que é direito do titular pedir a eliminação desses dados. Só que aí, acontece o seguinte, né?
Quando você vai eliminar esses dados, tá? Você apagou os dados do cliente. Então, você vai ter que criar um processo de dizer assim, o que acontece? E aí é o que eu chamo do desserviço, né? Você deixa de prestar um serviço. Então, você quer realmente apagar os seus dados? Quero. Mas aí você deixa de prestar um serviço, de oferecer algo, ok? Bom, dando um exemplo prático, né? O que você recomendaria fazer de quick win, ou seja, entrega rápida para esse negócio, né? Já existem alguns sites, né, o da NPPD é um exemplo disso, né, que já está adequado a isso. Você faz o seguinte, você cria um login específico para os seus clientes, né, com foco no quê? Acesso aos dados, legal? Então, nesse login específico, e aí a gente, entrando na questão de segurança, depois entra na questão de token, né, e outras ferramentas que a gente pode implementar, né, tá? Para garantir que aquela pessoa é aquela pessoa, né? Então, a gente faz isso, você coloca lá no site uma área reservada de login. Nessa área reservada de login, você vai ter lá uma aba, né? Um front, onde ele tem lá, clica acesso aos meus dados. Quando ele clicar acesso aos meus dados, você joga ali para ele quais são os dados que tem dentro da empresa. Então, monta-se uma tabela, quais são os dados, você coloca lá quais são os dados, quais são a finalidade, quanto tempo vai ficar aquele dado, tá? O consentimento, se tiver. E aí, as ferramentas de tecnologias ajudam a gente nisso, legal? E aí, também lá você cria um botãozinho eliminar os dados, certo? Eliminar os dados, aí você cria lá quais são as regras. Ou seja, se você eliminar esses dados aqui, tem certeza da certeza da certeza, você deixa de ter essas informações aqui. Você deixa de ter. Ou seja, você não tem mais o serviço que você tinha contratado. Então, olha a importância de você mapear o processo para você entender o que precisa fazer. Senão você também coloca um botãozinho de eliminar o dado lá, acabou. Aí você tinha uma fatura para você mandar para o cliente, você eliminou os dados dele, você não vai poder mais mandar a fatura, você apagou, entendeu? Então, mapeiem os processos e depois cruzem com os direitos dos titulares para que a gente possa fazer a implementação. Bom, aqui eu vou falar um pouco agora sobre maneiras de você fazer uma gestão de projetos, né, e voltado já para LGPD. Então, a gente tem dois modelos, né, que é o Waterfall e o Ágil, né, são duas metodologias que se encaixam muito bem dentro da gestão de processos e implementação e adequação da LGPD, e cabe a cada um olhar qual dos dois se encaixam melhor e qual o momento. E também, se não faz sentido migrar. Então, basicamente, quando a gente está falando de um ciclo tradicional, Waterfall, você tem lá começo, meio e fim, legal? Então, a entrega final, os entregáveis, eles não são faseados. Você tem lá, a equipe começa a trabalhar, faz o planejamento, faz o design, constrói, faz a qualidade, a avaliação da qualidade, para ver se está tudo bom, e entregou para o seu cliente lá o projetinho de LGPD. Então, foi lá, pessoal, é isso aqui que você tem que fazer. Então, vamos lá, vamos fazer essa aqui, tal, tudo bonitinho nessa sequência, chegar em agosto de 2020 ou em maio de 2021, tá pronto, legal? Tem outra maneira que é você fatiar, né, que seja metodologia ágil, onde você vai setorizar isso, setorizar as entregas, passar por todas as etapas, né? Ou seja, você vai passar por análise, design, construção e qualidade, né? Só que são paralelos. Então, imagine que aqui você tem, dentro da funcionalidade A, você divida por área. Tá? Então, área de RH, depois a área de administrativa, depois área de logística, né? Depois área de operacional, ou seja, você separa as suas áreas e usa a mesma metodologia, né? Então, vejam só, que lembra do ciclo PDCA? É um núcleo,
é o núcleo do negócio. Gestão de projetos, né? Se você pegar as técnicas de PMBOK lá que existe, elas têm umas diferenças aqui e outra ali, mas a essência é a mesma. Então, quando você vai fazer uma adequação, né, de adaptação da empresa, implementação de LGPD, você precisa, né, fazer essa gestão desse projeto com foco em processo. Bom, aqui a gente fala sobre um sistema de gestão de proteção de dados, né? O famoso SGPD, né? O que é o SGPD, né? Ele é um framework reconhecido na Europa com a implementação da GDPR, né? Que foram divididos em 5 fases e que a gente consegue adequar ele para a LGPD. Então, a primeira fase é preparação, né? A segunda, organizar. Então, preparei tudo, organizei, né? Depois, eu vou para a fase de implementação, ou seja, tudo que eu fiz eu planejei, tudo que eu organizei, eu vou executar realmente. Então, aqui entram ações que assim, puxa, aqui eu tenho que dar um treinamento para todo mundo, legal? Todas as áreas da empresa precisam ter um treinamento de conscientização de LGPD. Preparei. Como é que eu organizo isso? Como é que eu monto esse treinamento? Qual vai ser a metodologia que eu vou usar? Vou usar treinamento tradicional? Vou usar o treinamento com gamificação, que se encaixa muito bem nessa fase, né? Vou usar um e-learning, vou usar a plataforma que a empresa tem, você já organizou. Aí depois você implementou, ou seja, agora vamos executar. Depois você faz a governança, que é o quê? Olhar e ver assim, puxa, realmente todo mundo já fez treinamento, não fez, o que está faltando, né? Puxa, o treinamento não foi muito bom, vou precisar rever, e aí você entra para a fase de melhoria, que é o quê? Ficar monitorando lá e melhoria constante. Então, esse é um exemplo. Agora, imagine no fluxo de dados. Preparação, né? Quando a gente está falando de preparação, é o quê? Olha só, você vai precisar realizar essa análise de privacidade. Ou seja, o que eu tenho que garantir que não vai comprometer a privacidade dos dados, né? Não vai comprometer a imagem da empresa, vai garantir aos titulares dos dados que a empresa está compliant, que a empresa está se preocupando realmente com a proteção dos dados, não é uma empresa que vende os seus dados, né, ou divulga de maneira sem ter o consentimento, legal? Depois eu tenho que coletar as leis, ou seja, quais são as leis, quais são as bases legais que tem? Tem um contrato, tem uma lei, né, tem a lei de privacidade, tem o Marco Civil da Internet, tem as normas ISO, certo? Tem lá uma série de leis lá que a gente tem que coletar e entender se encaixa ou não na empresa. Analiso o impacto, realizo uma auditoria e avaliação dos dados iniciais. Então, olha só, eu tenho que coletar esses dados, eu tenho que fazer a fase de data mapping, que é mapear os dados. E mapear os dados não é simplesmente colocar um programa e rodar isso. Ele faz parte? Faz parte. É altamente recomendado? Sim, é altamente recomendado. Porém, também tem uma outra etapa, que é a etapa do seguinte: será que na gaveta de algum funcionário não tem lá um controlezinho que ele controla na mão, né? Que ele sempre usou esse controle e que não está no sistema? Será que tem algum post-it que o cara coloca para lembrar a senha, alguma coisa assim? Então, quando você for fazer um mapeamento de dados, a realizar essas auditorias, não usem somente as ferramentas de tecnologia. Utilizem também, né, as entrevistas pessoais, as validações pessoais. Elas são importantes nesse mapeamento desse processo. A tecnologia ajuda? Ajuda muito, né? De novo, é altamente recomendado, mas não deixe de olhar isso, tá? Estabelecer a organização, né? Estabelecer o fluxo de dados e inventário, ou seja,
o que é importante nessa parte aqui de estabelecer fluxo de dados? Dica valiosa. Aqui você precisa descobrir qual é a fonte, qual é a origem, certo? Você bebe água de qualquer lugar? Não. Você bebe água de uma fonte segura. Então, para você entender o fluxo de dados e implementar, você precisa ir na fonte. Vai beber água da fonte que é digna. Olhe lá para ver onde está entrando. Se ele está entrando pelo site, se ele está entrando por telefone, se ele está entrando através de um sistema, se ele está entrando através de uma rede social, né? Tem várias maneiras de você controlar isso. Lembrando também o conceito de controlador e de operador, ok? Então, o operador de dados, que pode ser o seu prestador de serviço, pode estar coletando informação para você, está coletando dado. Então, a origem é lá no seu prestador, é lá no seu controlador. Então, você tem que ir até lá, virtualmente, agora na época da pandemia, né? Mas presencialmente, sei lá, você vai ter que coletar isso. Então, mapeie isso também. Estabelece um programa, né? E aí vai para o ponto de implementação. Esse é um exemplo da fase de preparação, ok? E aí depois aqui tem os outros exemplos, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque eu vou deixar um tempinho para a gente perguntar e resposta também, tem alguma dúvida, mas basicamente é isso. A fase 2 é a organização, então, ó, eu mantenho um programa de política de controle de privacidade, né? A fase 3, implementação em si, né? Ó, vamos implementar agora, tá? O que a gente precisa fazer, ou seja, vamos fazer realmente a fase de execução. Então, olha lá no item 6, o plano de treinamento, ou seja, agora a gente está executando. Se você montou um plano de treinamento, beleza, ó, vamos agora implementar esse plano de treinamento. E aí, nesse plano de treinamento, veja quais são as ferramentas que já existem dentro da empresa que você pode aproveitar, legal? Fazer uma simples adequação, ou você precisa adquirir uma ferramenta específica, né? Ou precisa contratar um profissional específico para fazer esse plano de implementação com efetividade. Então, é importante você fazer toda essa análise desses processos como um todo. Daqui a pouco a gente mostra um framework onde eu vou dar alguns exemplos que a gente pode fazer isso. A fase 4 é governança, né? Ou seja, eu tenho que avaliar quais são os riscos, né, de proteção de dados, qual é a probabilidade desse risco acontecer, e a 5 é a melhoria. Aqui na melhoria eu sempre destaco realizar auditoria, ou seja, cara, coloca auditorias para verificar, porque o que você planejou lá atrás pode ter mudado o processo, pode ter mudado pessoas, e você está acreditando que está tudo compliance. E aí, quando você vai ver, você pode estar recebendo uma notificação de um descumprimento de um artigo da lei, tá? Então, é importante a gente ter isso, né? Aqui na fase de melhoria, eu destaco o artigo 37 da lei. Por quê? O artigo 37, ele diz o seguinte, ó, o controlador e o operador devem manter registros, tá, das operações de tratamento dos dados que realizarem. Então, vocês precisam ter registros, né? Então, não basta fazer e implementar. Quais são os registros que vocês vão ter nos processos que vocês estão revisando? Então, aproveite a entrada da lei, aproveite esse delta que a gente tem, esse espaço, para revisar todos os processos, ok? Agora, para finalizar, esse framework é um framework de uma jornada de trabalho moderno, em que a gente utiliza aqui na Latini, com os nossos clientes, que a gente recomenda, onde a gente segue 4 passos. Então, primeiro, é identidade, é identificar, né? Então, imagine o seguinte, eu preciso identificar o meu titular. Então, se eu tiver um logon único, ou seja, com um único logon, eu consigo acessar meu e-mail, acessar meus arquivos, acessar os sistemas da empresa, ideal, certo? Você minimizou o risco. Por quê? É comum a gente olhar lá e dizer assim, puxa,
tem uma senha aqui, outra senha ali, né? Tem programas que definem senhas, tal. Agora, se você tiver uma experiência de transformação digital, realmente, onde com você com um login único você consiga acessar tudo, perfeito. Então você minimizou o risco de implementação. Depois, a gestão de dispositivos e aplicativos, ou seja, quais são os dispositivos que os seus colaboradores estão utilizando. Legal? Então, como é que eu faço isso? Tá? Agora todo mundo estava acostumado a trabalhar na empresa onde tinha lá o seu notebook ou desktop, mas eles nunca tiveram vida própria, ou seja, eles nunca foram conhecer as nossas casas. E aí eles tiveram que conhecer os dispositivos, tiveram que conhecer as nossas casas. E aí quando foram conhecer nossas casas, teve alguns impactos, né? Gerou algumas DRs lá entre o dispositivo e a internet, né? E os acessos. Então, também isso é importante ter a gestão. E aí, produtividade e colaboração, ou seja, como é que a gente utiliza as ferramentas? Então, aqui a gente dá alguns exemplos, né? Comentei do Outlook lá para vocês, que pode ser de extrema importância, né? O controle de envio das mensagens, e também vamos para o básico. O básico é Excel. Será que as planilhas Excel que circulam aí por aplicativos de mensagem ou por e-mails estão com padrão mínimo de segurança? O que é padrão mínimo de segurança? O mínimo uma senha, certo? E provavelmente muitos de nós não se preocupávamos com isso. E aí, por último, a governança dos dados, ou seja, o compartilhamento seguro das informações confidenciais. Se eu precisar compartilhar, eu preciso compartilhar de maneira segura. Tá ok? Então, isso era um pouco do que eu trouxe, eu preparei para esse bate-papo que a gente teve aqui. E agora eu vou passar a palavra aqui para o Alan, né, para a gente entrar no modo de perguntas e respostas, e depois a gente já faz a finalização, ok? Alan, fique à vontade aí para mim, por favor. Bom dia, Daniel, muito obrigado. Bom dia a todos que puderam participar dessa 1 hora que nós tivemos junto com o Daniel. Eu vou abrir então para perguntas e respostas. Sei que algumas pessoas já mandaram no nosso chat durante a apresentação, então só vou repassá-las para que o Daniel possa responder. Só um minutinho, pessoal.
Oi, pessoal, vamos lá. A gente teve várias perguntas aqui, né? E aí, eu vou responder algumas delas e depois as outras a gente responde por e-mail ou pelo chat mesmo, tá? Da Latine. Bom, uma pessoa como anônimo, ela colocou: Daniel, essas mudanças na data de vigoração da LGPD, na sua opinião, mostram um descaso com a proteção dos dados ou uma preocupação genuína? Então, o que eu acredito? Né? Eu acredito que é o seguinte: existia uma preocupação genuína, né, em relação à proteção dos dados. Só que com o efeito do coronavírus, agora, né, que, minha opinião particular, né, ela acabou fazendo com que perdesse um pouco o foco disso. Por quê? Porque a gente precisou priorizar a questão da saúde, né, junto com a questão econômica. E aí, com isso, ele perdeu um pouco da prioridade em relação a isso, e aí teve um misto um pouquinho dos descasos, né? Mas, se vocês notarem, o que acontece? Acontece que, com as notícias que vem vinculando aí, pode notar que voltou a ter uma preocupação maior aí em relação à privacidade dos dados, né? Então, quando a gente nota que teve um vazamento de informações nas mídias sociais, dos dados do presidente, da família, né, em relação a isso, aí já começou a ter um outro foco. Então, passou a pandemia, eu acredito que já vai ter um foco maior. Bom, a segunda pergunta é do Luiz Felipe, né, grande Luiz Felipe, né, existe alguma formação acadêmica específica para a área de LGPD? Então, o que acontece? É o seguinte: existem formações de segurança da informação, tá? Que podem agregar. Eu sempre falo que é um conjunto de informações, um conjunto de formações, que isso vai trazer essa experiência para você. Então, já existem alguns cursos de pós-graduação, né, que já conseguem já te preparar um pouco mais. Existem alguns cursos de formação técnica também. Existe muito material na internet que dá para fazer. No próximo webinar, eu vou contar sobre a minha trajetória, como é que eu me tornei DPO. E vocês vão entender que, assim, não é difícil, precisa dedicação, né? Precisa um conhecimento básico e precisa horas de trabalho, tá? Mas no próximo eu passo mais detalhe, né? Outra pergunta do Wanderson, grande Wanderson, né? Como posso preparar o meu sistema para proteger dados dos clientes e fornecedores cadastrados, uma vez que vários colaboradores possuem notas e envio de mercadorias? Preciso pegar o consentimento de todos cadastrados, já removendo do sistema a função de exportar clientes cadastrados? Olha só, Wanderson, não precisa pegar o consentimento de tudo, tá? Você precisa, sim, fazer uma análise para ver se as bases legais, elas te atendem os seus requisitos da lei, né? E também, se essas bases legais não te atenderem, aí sim, você vai precisar fazer uma análise em relação ao consentimento, a pegar. Então, quando a gente estava falando, outra parte que você perguntou, em relação ao sistema, o que você precisa fazer em relação ao sistema, é importante você, se você tem fornecedores, prestadores de serviço que fornecem sistemas para você, você entrar em contato com eles e perguntar: olha, como é que está a adequação do seu sistema para LGPD? Porque talvez, o que acontece? A própria empresa que fez esse sistema, ela já vai responder isso para você, porque ela já vai fazer as adequações, já vai fazer as travas, já vai implementar os controles que precisa fazer. Agora, se esse sistema foi desenvolvido inbound, ou seja, dentro da empresa, com os desenvolvedores, primeiro,
treinamento urgente a todos os desenvolvedores sobre o que é LGPD, né? Principalmente dando foco em anonimização de dados, pseudo-anonimização de dados, ou seja, o que é isso? O que é esse conceito? Como é que eu trago? Como é que é o conceito Privacy by Design e Privacy by Default? Então, tudo isso nesse conceito que você vai passar para os programadores, eles já vão começar a entender e dizer assim, então vou ter que mudar alguma coisa aqui, tá bom? Aí, se precisar mais detalhe, depois pega meus contatos, a gente passa mais informações aí para você, tá? Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Aí. Vamos lá, deixa eu separar mais uma. Tem uma outra do Wanderson também. Vamos lá, Wanderson. Sobre o direito de acesso aos dados, posso gerar um relatório e fornecer quando solicitado? Pode, né? Você gera esse relatório, que são as evidências, você deixa ele disponibilizado, né? E aí, aquele exemplo que eu dei, um exemplo foi do site, você pode criar isso no site, e quando o titular dos dados pedir essas informações, você passa essas informações para eles, tá? Aqui, ó, usando a técnica de Wilton, né, usando a técnica de login específico, também poderia acessar o servidor embaixo da escada. Sim, pode, né? Existem servidores que ficam embaixo da escada que tem uma estrutura muito boa. O exemplo que eu dei, Wilton, é que, às vezes, essa lei, ela vai desde pequena, média e grande empresa, né? Então, quando a gente está falando de uma pequena empresa, né? Então, imagine um salão de cabeleireiro, tá legal? Em que esse salão de cabeleireiro tem esse servidorzinho pequenininho lá, que talvez não tenha toda essa técnica de login específico aí, tá? Mas pode sim, não é algo que não possa fazer, tá bom? Pela nuvem, como posso disponibilizar acesso ao titular dos dados? Então, é importante, Wilton, que neste momento você faça a separação, né? Ou seja, você tem que separar o que são dados pessoais, né? Da sua operação. Então, a técnica de anonimização, segregação de dados, ele é importante, porque você não vai precisar dar o acesso a todo o seu sistema. A lei não diz isso, precisa ter todo o seu sistema, aos dados. Então, quais são os dados? Você segrega isso e como se você criasse 2 bancos de dados apartados e que você coloca esse banco de dados onde só vai ter os dados pessoais mesmo, ou seja, e aí depois você faz algumas rotinas para atualizar o seu sistema quando for necessário, né? Não precisa necessariamente dar o acesso ao banco de dados. Bom, respeitando aí o horário, né, do webinar, porque tem pessoas que têm outros compromissos, outras reuniões, eu vou encerrar por aqui, depois eu verifico as outras perguntas e me comprometo em responder para vocês todas elas, tá ok? Então, eu queria nesse momento agradecer, né, a presença aí de todos neste webinar que a gente teve. Espero ter contribuído com vocês, tá? Para essa hora que a gente passou junto. E a Latine, toda a equipe da Latine, né, está à disposição para tirar as dúvidas que são necessárias. Faço um agradecimento especial aí ao Alan e a Camila, que nos ajudaram aí, né, a preparar todo esse evento junto com vocês, e a direção da Latine também por dar essa oportunidade de compartilhar com os nossos clientes e admiradores o trabalho que vemos fazendo aqui, tá bom? Eu encerro por aqui a participação. Alan, se quiser comentar algo, fique à vontade. Eu somente agradecer pelo seu tempo, estar disposto para que nós pudéssemos fazer essa segunda trilha. Lembrar os nossos convidados que vamos ter uma terceira trilha de LGPD, falando sobre pessoas, e ficamos à disposição de todos para que, caso eles tenham dúvida, que nos procurem através dos nossos e-mails, através do seu e-mail, que a gente está trabalhando
deliberadamente para absorver todas as dúvidas dos nossos clientes. E, de novo, agradeço aí por toda a apresentação que você fez para nós. Legal. Então tá bom, bom final de semana, bom feriado e se cuidem aí em relação ao coronavírus. Um abraço a todos.